Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Encontro Cash. E eu tenho certeza que esse encontro vai ser um encontro abençoado, que vai falar muito com você. E eu tenho aqui nessa noite um jovem abençoado. Estávamos conversando em off aqui, um cara que 21 anos, mas já tem história já. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado a tu que tá assistindo. É uma honra estar aqui, mesmo sendo novo em Goiânia, né? Que vai fazer 8 meses que eu tô aqui ainda, né? Mas já é uma honra participar dessa terra que vocês aqui. É um privilégio, né? Já foi algum podcast já? É o primeiro. Amém. Esse aqui é o primeiro que tô Que fazendo. bênção, hein? Primeiro de muitos, você vai muito. Muitas pessoas vão ver sua história, cara. Amém, Uma história amém. fantástica. Em Cara, Jesus. eu quero começar te dando um brinde aqui, lá da Resina Colors, para você lembrar do nosso podcast. Por onde você for, né? Você vai lembrar dessa experiência. Cara, que top. Atrás tem abre aí pra você ver, um chaveirinho. E atrás tem uma palavra aí, uma frase nossa, né? Do nosso podcast aqui. Pra edificar também. Já vai entrar nas malas de viagem. É. Ele tem uma frase escrita? Aqui. Não choveu. Aí. Glória a Deus. Tem alguma dor do passado aí pra curar pessoas? Nossa. É? Nossa. Que benção, hein? Bom demais. Eu quero começar esse podcast, ele tem um oferecimento especial da Noroeste Baterias, vocês viram aqui. Bateria Moura na promoção, você que assiste, nos acompanha aqui no nosso podcast. Quero falar pra você aqui que a bateria 60 amperes de 450 por 10 vezes de R$ 41,99 ou à vista 399 é a base de troca. É só você procurar o nosso amigo Felipe lá da Noroeste Bateria. Também temos a 48 amperes 10 vezes R$ 33,90. Esse preço é um preço diferenciado para você que é ouvinte, que nos assiste aqui os nossos podcasts. Então você precisa falar, olha, eu acompanho o pastor Daniel lá no Encontro Cash, no Encontro Esporte Clube, então eu quero essa bateria na promoção aí, a base de troca, beleza? O telefone de lá é 629-8343-0255. Plantão 24 horas para te atender em qualquer horário. Cara, que bom você estar com a gente aqui. Tony, de onde que você falou? Vim pra Goiânia, o pessoal quer saber, você veio de onde? Eu vim de Curitiba, Paraná. Uma das terras aí que eu acredito que é a mais bonita. Não desmerecendo Goiânia. Goiânia é muito lindo, já me adaptei bastante. Mas comparar, acho que Curitiba aí tá até nas classificações dos melhores lugares, né? Mais bonito, organizado. O que perde em Curitiba que tem aqui em Goiânia é as pessoas. Porque aqui o povo é muito receptivo, é muito comunicativo, é muito solto. E lá em Curitiba nós é mais quieto, mais fechado. Mas na nossa, nós vivemos nossa vida aí, tá tudo certo lá. Aqui o povo é bem pra frente mesmo, né, rapaz? Não, é outra história. Pouco aqui, tu vai fazer 8 meses que eu tô aqui, parece que já tô a vida inteira. Nasci família, aqui, né? já é É família. família, né? Que benção, cara. E como foi essa questão de você sair de Curitiba e vir pra Goiânia? Você morou em outro lugar antes de vir pra Goiânia? Sim. Eu morei... Foi em 2020. Em 2020 eu compreendi o meu chamado, meu propósito, né? Eu já era pregador, assim, fazia uns 4 anos. Mas quando eu descobri o meu propósito, Deus me deu uma palavra. E deu essa palavra pra mim morar pra São Paulo. Eu nunca entendia o porquê, né? Pra que São Paulo? Aí eu conheci um amigo meu, influencer também, Gabriel Góes, de Minas Gerais. E nisso, eu conversando com ele pela rede social, nós não se conhecia pessoalmente. Ele falou que ia pra São Paulo. Eu falei, cara, você vai pegar um apartamento? Vai, vou com você. Ele, como assim? Vou com você, vamos. Ele, então tá bom. Comecei a ajeitar as coisas, despedir de pastor, despedir de um, despedir de outro. No começo não aceitavam. Pois é, como é a reação do povo? No começo ficava muito, você vai pra quê? Vai pra quê? Na minha comunicação eu falava, vou a trabalho, né? Não, vou lá trabalhar. E tinha sim oportunidade de trabalho lá. Vou trabalhar, eu quero pregar, quero viver o chamado que Deus tá colocando no meu coração. Então aí todo mundo apoiou. Ainda mais minha família, que no começo deu uma segurada, porque quer família perto, mas eles gostam de empurrar pra dependência. Então, aprenda, bom, né, vai, cara? aprenda. Sua família é cristã? Hoje são minha irmã é cristã, minha mãe também é cristã, mas não sei como tá sendo a frequência delas, né? Mas eu fui um dos primeiros hoje da casa, né? Que benção, Da casa, cara. da geração que Cara, assumiu tudo. e você falando essa parada aí, né? É coragem, né, cara? Ser missionário, assim, sair da sua casa e ir pra outro lugar, tem coragem. Tem que ter uma palavra. Então você tem 21 anos, então você tinha 18. 17. Eu tinha 19. 19 anos. 2021? 2021. 19. É isso aí mesmo, pelas contas tá batendo certo.
Você vai fazer 22 esse ano. Isso, Cara, o cara é novinho demais, meu. O cara tem 21 anos e é missionário, 20, mano. É né? doido. Que massa, cara. Você teve. Quando você chegou em São Paulo, como é que foi a sua experiência lá? No começo até que foi bom, mas misturado com assustador, porque é outra realidade. Eu nunca tinha saído de Curitiba. Fui no máximo ali, Santa Catarina, uns cantinhos ali, porque é bastante praia, mas nunca tinha ido pra outro lugar fora, assim. Aí você chega, é outra realidade, é outro estilo de pessoas, outro estilo de comunicação, outra realidade de ambiente. Não é falando mal dos paulistas, não, né? Mas Não, lá é pancada, né, velho? Nossa, meu Deus. Ô, você pegava metrô, parecia que tava. Porque o povo tá cansado, né? É trabalho 24 horas. Você pega metrô e parece que, assim, tudo zumbi, vivendo remotamente e desfoca um pouco da realidade que você já vivia, né? Então, assim, foi bastante pancada. Só que no final, antes de eu sair de São Paulo, porque eu fiquei pregando por lá uns 3 meses em algumas igrejas ao redor, eu descobri um propósito que eu fui pra lá. Eu fui, não é curado, eu fui mais lembrado de uma ferida, literalmente esse chaveiro. Uma dor lá do passado, que eu vivi na minha infância, com 8 anos. Teve uma história que eu, com 8 anos de idade, eu fui literalmente abandonado pelo meu pai numa viagem. E foi no centro de São Paulo que isso aconteceu. Abandonado, assim, deixado pra trás mesmo? Eu fui viajar com ele com 8 anos de idade e deixou em um bar, falou que... Literalmente, sabe aquela história que ele foi comprar cigarro e não voltou? Caraca. Começou boa parte dela comigo. Então, isso se espalhou na minha cidade, onde sofri bullying, muitas coisas. Só que eu lembro de ter ido no centro de São Paulo, eu fiquei próximo do Chafariz, e eu ficava perguntando, Deus, por que eu tô aqui? Porque eu ia pregar pra morador de rua, todo mundo já pregava pra ele. Lá em São Paulo a galera prega pra morador de rua, dá comida, dá alimento, dá roupa, dá lugar até pra morar se quiserem. Eles fazem tudo. Aí eu ficava, uai, o que eu faço? O que é mais difícil lá, talvez, que eu gostei, foi pregar na Praça dos Judeus lá. Que a gente pregou, cantamos louvor, só que eu fiquei, Deus, por que o senhor trouxe aqui? Até que eu fiz essa pergunta no meio do centro de São Paulo. Onde eu olhava ao redor e batia sabe aquele déjà vu? Tipo, já conheço esse lugar, já vi esse ambiente. E fez eu começar a lembrar e fazer essas memórias e lembrar desse tempo, dessa crise que passou, né? Então foi muito gratificante essa base de experiência em mostrar da onde eu vim, onde tudo começou, o propósito começou para eu estar aqui hoje, né? Então teve que passar por isso. Essa situação, você morava... Então sua família foi em São Paulo um dia? Como é que você ficou Sim, lá? atualmente minha família é eu, minha mãe e minha irmã, né? Sim, A gente morou e nasceu em São José do Rio Preto, São Paulo, né? Eu nasci lá e um ano, quando eu completei 1 ano de idade, nós saiu de lá e veio pra Curitiba, só eu, minha mãe e minha irmã, né? Aí passou-se tempo, tem até uma coisa doida até que eu não tinha noção lógica, né, sobre paternidade, sobre pai. Pra mim é mãe, e ela é tudo, né? Outro cara era um namorado de mãe, Mas né? sua mãe foi sua mãe e seu pai. Basicamente. Eu sempre falo, depois quando você cria uma certa mentalidade, você reconhece que ela foi mãe. Porque a fase de paternidade, pai mesmo, a figura paterna é quase única, né? É difícil uma mãe fazer também. Então, criou bastante necessidade por um bom tempo, né? Mas ela foi. E eu fui entender que eu necessitava de uma paternidade quando eu fui fazer uma apresentação no colégio. E essa apresentação do colégio era pro Dia dos Pais. E eu todo ali empolgado, apresentando. Não, até aí tava tranquilo. Coloquei roupa, coloquei a blusa. Era um blusão, eu peguei do guarda-roupa da minha mãe, um blusão dela. Todo mundo comemorando. E a gente fez a apresentação e no final apareciam os pais pegando as crianças. E eu continuei ali dançando, vi um monte de doido subindo no palco, pra mim tá tudo bem. O problema foi depois quando desceram, eu fiquei sozinho lá no palco. E isso me deu aquele apego. São traços de memória. Anos? 8 anos. 8 anos. São pra você ver, né? traços. Marca, né? Esses pequenos tracinhos marcaram. Aí eu incomodei minha mãe. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Quem é meu pai? Quem é meu pai? Incomodei. E minha mãe, ela, de alguma maneira, ela acreditava muito que... Ela me contou futuramente, né? Antes de eu sair de casa sobre isso. Mas eu tinha uma palavra antes de eu nascer. Que era pra eu estar aqui, eu ser servo de Deus. Então meio que ela tinha uma confiança que... Não tinha problema soltar, que Deus estava no comando, sabe? Ela não imaginaria também. Ela foi lá, ligou, comunicou a família do meu pai, falou, ó, Neto, eles me chamam de Neto, que é meu último nome. Neto quer conhecer o Júnior aí, vai, liga pra ele, fala com ele, fala pra ele vir aqui buscar, eu vou levar no local e depois eu quero que traga no local junto com a família. Aí beleza, nós fomos. Quando ele me buscou nesse local, não foi no restaurante, a primeira, antigamente, era a passagem, era comprar direto lá na lotérica, né? Não tinha, acho que não tinha tanto celular, coisa via Pix, nem nada.
Compramos a primeira, acho que minha mãe que comprou até, fomos para São Paulo, e de São Paulo tinha que comprar outra pro norte, São José do Rio Preto. Só que essa pro norte não foi comprada. Essa pro norte foi gastada a passagem com alguma coisa. Ele gastou, de fato, hoje eu sei que foi com drogas, mas assim, na época não tinha essa tanta entendimento, né? Aí gastou, aí a gente já não tinha mais pra onde ficar. Aí batia em porta, é um testemunho muito longo, mas nós batia em porta pra ver quem aceitava morar. Pra mim era ele chamando um amigo, né? Tentando lembrar onde era a casa de um amigo. Passamos tempo na casa de algumas pessoas. E só você e ele? Só eu e ele. E quantos dias que durou isso aí? Durou, se eu não me engano, porque quando eu voltei, já tinha passado as férias já. Então, antigamente as férias eram 1 mês e meio, então já tinha dado uns 2 meses já. Então, nessa brincadeira aí aleatória, durou uns 2 meses. E sua mãe? Minha mãe, ela tava... Não tinha como comunicar, não tinha telefone. Ela pensou que você tava de boa. No começo, sim, né? Mas até quando acho que meu avô fez a ligação, né? Não tava. Aí o meu avô foi atrás. O meu nome, sobrenome Fogaça, um pouco conhecido em umas certas regiões lá. Então foram atrás. Cadê? E Antônio Fogaça ainda, né? Que é desde o meu avô até desde o meu bis até eu sou Antônio Fogaça. Aí foi atrás, cadê eles? Aí quando encontrou, eu vi um cara lá parecido com esse que você tá falando, com uma criança. É esse mesmo. Encontraram nós deitados lá no chafariz, na rua. Daí nisso meu avô foi lá, nos buscou. Levou até o norte lá, se limpar, tomar um banho. Passei 2 dias com ele. Então quer dizer, você ficou morando na rua um dia aí? Teve dias na rua, teve dias foi no lanchonete. Teve esse dia do bar. Teve dia no circo. No circo foi o dia que ele teve mais desespero. Não foi um circo, foi um... Como que é o nome daqueles que tem? Rodeio. Foi um rodeio. E foi nesse dia que começou a causar um trauma. Eu dormi no sofá do chefe do rodeio. Deixei pra dormir lá. Ele tinha uns conhecidos, ele foi trabalhar de segurança pra recuperar o dinheiro. E nesse dia eu mijei na cama. Eu mijei no sofá do chefe do rodeio. Porque bateu o desespero, batia os traumas, medo que tava acontecendo. Aí mijei, nossa, aí pra quê? Demitiram ele na hora, descontaram, não recebeu nada, chutaram a gente de volta. Mas ali eu também não culpo, imagina, 8 anos sem cuidar de nenhuma criança. Eu tenho minha irmã mais velha, mas também não ficou com ele, né? Sem cuidar de nenhuma criança, sem estar com ninguém. E do nada tinha uma responsabilidade, não só ele como sobrevivente, mas uma criança junto. Meu Deus, batia um desespero. Cara, que loucura, hein? Seu avô foi lá e resgatou você lá. Aí meu avô me apareceu lá, eu lembro que nós tava bebendo KS, com as KSinhas de coca. Sei. Bebendo KS, aí eu vi um velhinho branco correndo, vindo até nós, nos encarando. Aí meu pai falou, sabe quem que é velhinho ali? Eu não sei não, porque estão nos olhando. A gente tinha ganhado a KS do bar lá. Aí era meu avô lá, nos pegou, nos já levou. Já tentaram colocar meu pai depois em clínica, mas não adiantou muito, né? E assim foi indo, me trouxe de volta pra casa. Mas e seu pai? Hoje meu pai faleceu agora em janeiro. Ele ficou muito debilitado. Depois ele tentou até ir atrás de nós, ainda querendo nos resgatar, eu, minha irmã, minha mãe saindo de perto, tentando atrapalhar a família de maneira assim mais forçada. Minha mãe entende mais sobre essas histórias, eu e minha irmã ainda era criança. Só que pegou a amnésia, as drogas, bebidas, fez com que ele ficasse com amnésia. E agora, esse janeiro, a gente recebeu a notícia, né? De uma tia de fora aí, que ele tinha falecido, tava morando sozinho. Foram lá ver como ele tava, e já tava falecido já, né? Deve ter dado alguma coisa por conta das drogas, então a gente teve mais tanto contato. Novo, né? Acho que tinha uns 44 anos. Loucura, né, cara? Loucura, uns 44 anos. Você... Mas nessas paradas já é curado já, né? Graças a Deus. Nossa, né? Graças a Deus. Encontrou um paizão aí, né? Pai do céu, né? Graças a Deus. Depois disso, nunca mais. Acho que muita coisa mudou depois que eu tive esse encontro. Mas até lá, nossa. Como é que foi a sua conversão, seu encontro com o senhor? Você lembra quantos anos você tinha? Lembro. Eu era da Umbanda nessa época. Eu tinha 14 para 15 anos. Até da Umbanda você foi, mano? Muita história. É por isso que eu já sou escritor. Você escreve, né? Eu tava olhando hoje, né? Legal, né? Você já tem quantos livros? Você lançou vou lançar o 3º agora. Que massa, cara. Lançar o 3º. Mas eu era de lá, na verdade fiquei não muito tempo, fiquei pouco tempo, né? Conheci através aí de uma amiga da minha mãe, fui brincar com o filho dela. Aí o filho dela ia pra Umbanda um dia pra se batizar. O batismo da Umbanda, assim, ele é madrinhamento, né? Eles é madrinha, né? Tipo, os espíritos em si acabam madrinhando. Então, eu lembro que eu fui pra lá e fui madrinhado, né? Basicamente batizado pela Maria Madalena de lá.
Então eu fiquei lá acho que uns meses, um bom tempo. Só que quando eu encontrei Jesus, eu tinha um amigo que era muito cismado. Ele era muito cismado, aí falava, não, isso aí é coisa do demônio, isso aí não é de Deus, mano, foge disso, isso aí não serve. E eu batia a tecla, não, sai daí, mano, é que eu gosto, eu me sentia bem naquilo. Eu confesso, dava paz, dava tranquilidade, alegria, fazia você se sentir seguro, porque, querendo ou não, o espírito maligno tá ao redor de nós. Então eles compreendem a situação que você vive, falava coisa que fazia sentido pra mim. E Deus nunca tinha me respondido. Não tinha respondido. Então eu tinha um ódio, assim, tipo, por Deus. Eu sabia que Deus existia. Porque se existia os caras ali, não vai existir um Deus. Então, tipo assim, eu tinha esse discernimento. Só tinha um certo ranço, ódio de Deus. Não queria nada ouvir sobre Jesus, nada sobre Deus, porque falavam que... trauma mesmo, né? Falavam que era um Deus bom e aconteceu muitas coisas. E nem... Até os traumas de paternidade aconteceu por um longo tempo. E hoje você tem essa resposta para as pessoas que falam sobre isso? Tem muita gente que fala isso, né? Se Deus é bom, por que acontece tanta coisa? Não, hoje a gente tem já figurar no coração. Porque uma das coisas que eu mais comentava era que Deus não me respondia. Cadê o Deus bom que não me responde, não resolve minhas causas? De hoje eu compreendo que não é sobre Deus responder, mas é sobre nós estar aptos para receber a resposta dele. Eu acredito que Deus fala sim para confirmar algo, Deus fala não para negar algo que não faz a vontade dele. Deus fala espera, mas Deus também fica em silêncio. Porque a gente aprende em Hebreus que o filho desobediente é como se fosse um bastardo. Então, se Deus falar sim ou Deus falar não e vem um rebelde e faz do mesmo jeito, ele vai virar um bastardo. Sim. Então, para Deus privar a identidade dele, ele prefere não responder. Então, hoje as pessoas vêm para mim e falam bem assim, Tony, Deus não tá me respondendo, Deus não tá me escutando. Eu falo, não é ele que não tá escutando, é você que não tá escutando ele focando nos teus sentimentos. Quando você foca muito nos teus sentimentos, você não escuta Deus, isso é um óbvio. A gente tem que deixar um sentimento de lado para escutar o Pai. Nossa. Então a gente vai aprendendo isso, porque qual era o meu sentimento na minha infância, na minha adolescência? Quando eu sofri os bullying por não ter o pai, porque eu tive que contar como foi minhas férias no colégio. Aí espalhou o pai que foi comprar cigarro. Então aí, nossa, aí virou meme demais pra tudo que é lado. Só que daí, e vinha as consequências. Bullying não é igual hoje, né? Diferente. Hoje em dia, se você falar que a pessoa tem um cabelo a mais, nossa... Morre, né? Você é preso. Então, assim, antigamente o bullying assim, fazia bullying até dentro de casa. Os pais faziam bullying com você, né? Sim. Então, assim... eu tinha era mais forte, né? Nossa, era bem mais. E a gente ia resistir e falar, não, bora. Então vem pra cima, então. vem pra cima. Então, imagina, eu era muito focado nos sentimentos. Era os sentimentos, era os traumas, era o ódio. E jogava tudo culpa nele. Então, eu nunca ia escutar ele. Até eu ter o encontro que eu tive com ele. Você tava falando que você tava mais um amigo seu. Um amigo seu que era crente que te convidou. Isso. Você abandonar o negócio lá, falar, sai fora disso aí. Não, ele insistia, ele falava pra ir pra igreja, eu falava, que igreja? É de Deus? Não quero. É Assembleia de Deus. Ele falava o nome, Assembleia de Deus. Deu de Deus? Não, para. Se ele falasse batista, uma coisa assim, eu até iria, porque falava, de onde é esse nome? Nem conheço. Pode disfarçar, né? Aí ele falou Assembleia de Deus, eu já escutava o nome de Deus, eu falava, não, sai daí. Não. Cara, não. Não, mas ele insistia, mas ele era meu melhor amigo. Até hoje, mesmo sem a gente ter tanto contato, né? Ele tem a família dele hoje em dia lá, os filhos e tudo mais. Mas até hoje, eu lembro que ele foi o mesmo cara que me incentivou em alguns lados para usar droga. No começo no colégio era normal, 13, 14 anos usar droga. Pra você ser o bambambam, essas coisas. Então ele me incentivou e foi o mesmo cara que saiu. E é o mesmo cara que me chamava pra sair. Só que aquela dependência de amizade, eu falava, mano, esse cara é meu único amigo, então... Eu vou. Vamos. E não foi nem culto. Foi um ensaio. Teve um ensaio que eles foram fazer um louvor. Isso aqui foi muito doido. Eles foram fazer um louvor e era só um ensaio, 4, 5 pessoas, uma igrejinha que cabia umas 50 pessoas. Aí nisso eles foram fazer o louvor, eu fiquei lá atrás ainda. Eu só escutava o Galileu, né? A única música que eu lembro da época que eu ainda de hoje era o Galileu. Eles lá cantando, dançando, eu ali dormindo, perdendo tempo lá no fundo. Estão 7 anos, né? 7 anos você converteu? Isso. Não, faz 7 anos. Foi com 14 para 15 anos. Uns 15, quando eu tinha 15 anos. Você falou da música, eu lembrei, né? A música do Fernandinho, né? Faz 7 anos já, né? Foi quando lançou mesmo, que daí tava estourando, 2015, né? Por aí, né? 2015, 2016. Foi entre os 2 anos que eu converti mesmo. Então foi quando estourou, toda a igreja. Parece que foi ontem, né? Mas tem tempo. Nossa, é doido. Aí foi muito bom. Porque assim, na hora eles falaram que, bem assim, quem é aquele cara? Deu o Ed Everson lá, meu amigo, pá. Ed Everson, cara.
O Edi falou bem assim, meu amigo, chama ele lá, vamos morar aqui, vamos finalizar. Aí eu, tá, vamos lá, né? Aí só por educação, sabe? Que uma coisa é ser crente, outra coisa é ser educado. Aí eu falei, não, claro, vamos respeitar. Aí fomos lá, dar as mãos, dei as mãos, eu olhei um pra cara do outro, começaram a falar, soberano pai, tal. Aí eu olhava assim, o que tá acontecendo aqui, né? Com as mãos dadas. Tudo estranho, mano. Até que daí um cara começou a orar lá depois, falou bem assim, fecha os olhos, Deus quer falar com a gente. Todo mundo fecha o olho. Aí eu fechei o olho e ouvi uma palavra. Eu vi bem assim, estou com saudade. Aí eu abri o olho. Daí eu abri o olho assim, o cara que tava orando, eu fiz um comparativo com a voz dele com o que falou, tô com saudade. Aí eu falei, não é a mesma voz. Aí eu fechei o olho de volta. Aí eu já intimei, porque daí eu já imaginava que se eu conhecia os outros deuses em si, santos em si, eu já imaginava se eu tô na casa do Deus cristão, é o Deus cristão que tá falando. Aí eu, dando na minha cabeça ali discutindo. Não falei não tinha na época, né? Não tinha acostumado ainda. Mas na minha cabeça ele, Não. Saudade do quê? Saudade do quê? Daí ele falando ali, eu com os olhos fechados, ele falando, tô com saudade. E ele só falou de volta, tô com saudade, e começou a vir várias memórias, veio a memória da infância, onde eu acho que eu ainda tenho até hoje por conta disso, que eu xingava, reclamava sobre Deus. Veio alguns traços da minha adolescência, quando eu fumava, quando eu ouvia falar sobre Deus, eu xingava, insultava. Só que quando eu tinha entrado na Umbanda, eu não fiz mais isso, eu não xinguei, não insultei mais Deus, porque eu sentia paz, então não falava mais com Deus. Então, mesmo que eu xingasse, insultava Deus, eu tava falando com ele, eu tava olhando pra ele, falando, cara, você é chato, e falava ali com outras palavras mais insultadoras. E naquela hora que eu falei, tô com saudade, depois veio uma outra palavra na minha mente, que veio dizendo que é forte demais. Ele diz bem assim, não importa a forma que você falava comigo, pelo menos você falava, eu estou com saudade. E aquilo ali só foi choro, e era como se eu sentisse um abraço que não parava mais. Desse momento, depois dessa palavra, a única parte que eu lembro é de ter depois aberto os olhos, nós já tava de mão dada, só os dois do meu lado, todo mundo já tinha soltado as mãos, os dois estavam sentados no chão segurando a minha mão, só eu de pé, um sentado na frente chorando, outro ajoelhado, hein, cara? orando. Então foi uma coisa muito doida. Eu já não sabia mais quanto tempo já tinha passado, quando eu abri o olho. E desde ali eu falei, não, chega, radical. Falei, não, agora é 100%. Cara, que experiência, hein? Então desde aí foi 100% Deus, 100% pra ele. E eu, quem tem que fazer? Água? Vamos, bora. Vamos afogar então. Próximo. Foi uma experiência única, né, cara? Foi. O que eu falo pras pessoas, cara, o que mais manda na vida é isso aí, a experiência pessoal, né, cara? A experiência pessoal é a que marca a nossa vida pra sempre, né? Demais. Ah, que loucura. Então todo mundo no dia lá foi tocado, né? Pela presença do Senhor, né? Foi insano. Não só você, né? Porque você tava falando, todo mundo já tava chorando já, porque viu que o Senhor estava lá, né, cara? Sim, já tava, dá pra sentir. Alguns conheciam quem era o Tony já, né? E ver o Tony chorando Tony chorando, cara? O que tá acontecendo? Tá? Deus tá falando, tipo assim, pra eles já era um milagre aquilo tá acontecendo, que conheciam um pouco das minhas palavras, né? Então pra eles já era um milagre. Eles sabiam que você não gostava de Deus. Já sabiam, principalmente de Everson, cara. Então, tipo assim, foi bastante algo intenso. Foi muito intenso, onde ali eu hoje não consigo perder a convicção da existência de Deus, né? Amém, glória a Deus. Tipo, eu entendo a existência dele, eu entendo a paternidade, o cuidado e até essa questão que nós falou da resposta dele. Agora imagine, se ele falasse comigo lá atrás, eu precisava ter esse tempo. Eles nós ficam pensando, por que Deus coloca nós em certos lugares? Eu tive que passar na Umbanda para certo esquecer ele, para ele relembrar e trazer a palavra. Eu te quero do jeito que você está. Eu te quero da forma que você está. Eu insultava, falava muita coisa, mas ele... Tá, eu só não posso te responder. Eu só não posso te responder porque você tá me insultando. Só não posso corresponder com esse diálogo. Mas você tá falando comigo. Você, tipo, tá acreditando em mim. E é isso que eu quero. Eu acredito em algo. Assim, coisa pessoal minha, né? Moço, tem coisa que Deus ele nem leva em consideração. É coisa do homem, entendeu? Então. O homem que maximiza algumas coisas que Deus, às vezes, nem dá importância. Né? A própria Bíblia diz que o Senhor nem leva em consideração o tempo da ignorância, né? Então o Senhor tem muitas coisas que, igual você falou, cara, eu tô com saudade de você, mano, vem pra perto de mim. Exatamente. Aí quando você vai ler a Bíblia, você se encontra em várias partes. Você se encontra Moisés tentando repreender Deus, falando, oh Deus, e o povo aí? Você se encontra Abraão tentando insistir por Sodoma. Você encontra Elias reclamando, não, cansei, toca já, tô isso.
Então você encontra pessoas trazendo murmurações e reclamações, mas eles estavam falando direto com o pai. Então aí eu fico pensando, nossa, todo esse tempo eu fui crente sem saber. Todo esse tempo eu fui cristão sem saber. Eu tinha um relacionamento com o pai, só não compreendia que era aquilo que estava se gerando já desde pequeno. Cara, depois desse dia, como é que foi? Ah, foi intenso. Foi, acredito que as minhas maiores lutas, que acho que nem tá tão divulgado, nem nos meus livros ainda estão, foi depois desse dia, porque às vezes as pessoas, de fato, lá dentro eu falei dessa parte de paz, dessa parte de felicidade, que tem lá na Umbanda, eles caracterizam, eles mascaram, né, essa parte, né? Aham. Só que após essa saída desse ambiente, o espiritual é muito pesado. Os É demônios muito, é veio. muito pesado. Então eu já cheguei a ver pessoas me encarando no meio da rua aleatoriamente. Não é só a pessoa te encarou porque é marrento, não. Pessoa de estar de um lado, do outro lado da rua te olhar e te olhando com o pescoço se entortando até outra esquina. Pessoas tentaram me perseguir, pessoas tentaram querer me agredir. E isso falando, não, você é meu. E eu, sou teu quê? Da onde? Aí você chega em casa, você para pra refletir, você, tá, entendi. E tirando as brigas em casa, né, que tinha, né? Então, eu lembro que minha mãe não aceitava muito isso. Porque eu tinha um ex-padrasto que ele era muito... Não era religioso, ele tinha um ex-padrasto que ele tinha muito ódio da religiosidade. O pai dele, ele agredia ele, ia pra igreja, forçava eles a ir. Então fez criar uma casca de ódio. E quando eu, do nada, entrei para a vida do cristianismo, criou um ódio nele. E a minha mãe sempre evitava confusão, então ela sempre fazia, talvez, as coisas para ele. Ela lutou demais nessa vida. Ela fazia as coisas para ele para poder evitar as brigas. Sim, Então, muitas coisas eu tive que, às vezes, ser proibido de ir para a igreja, era proibido de templo, ou para mostrar que tinha autoridade, ela regrava, falava, ó, tem que estar aqui 10 horas, ou melhor, tem que estar aqui 9h30. Aí você, como você controla o mover de Deus, né? Chegava atrasado, era o couro descia. Teve até uma cena que essa cena, eu não sei se até minha mãe, já cheguei a conversar com ela sobre isso, que eu já passei já ameaça já por esse padrasto, já ele tinha posse lá de uma arma, não sei se era dele ou não em si, mas já sofri sim ameaça dentro da casa, às vezes no meu íntimo, eu e ele lá, quando tava só ele, pra mim não poder ir mais. Então essas pequenas coisas assim começaram a entrar na minha cabeça, mas perseverava, porque era uma palavra que tinha, né? Mas você pensava em desistir nessas horas assim? Não, não pensava, porque eu acredito que aquela palavra que eu escutei dele, que eu te quero, eu te escolho da forma que você está, eu escolho, eu me senti escolhido, eu me senti, tipo, tá milhões de ovelhas, o cara apontou o dedo pra mim, não foi nenhum culto, quem quer aceitar Jesus, não, ele literalmente apontou o dedo, vem cá. Tipo assim, do Ele ventre. preparou aquele dia, né, cara? Preparou aquele dia, preparou um momento, o ambiente desde os 8 anos, preparou toda a estrutura pra gente ter aquele encontro. Então eu me senti especial demais. Falei, não faz sentido. Não faz sentido as coisas que tá vivendo aqui na Terra, essas dores, essas lutas. E as pessoas vinham pregar, você tá passando por luta, fizeram uma cumba pra você, fizeram aquilo pra você. Mas eu tinha uma razão, eu acreditava, até hoje eu acredito que a gente entende a história de Jó, quando o inimigo vai lá pedir autorização pra tocar no filho. Eu até hoje acredito nisso. Acredito que até hoje o inimigo vem e tenta pedir autorização para Deus todos os dias para tocar em nós. E a gente vê, tem uma parte que Jesus fala para Pedro. Ele chega para Pedro e fala bem assim: Pedrão, o diabo tá pedindo pra eu te arar igual o trigo. Uhum. Aí eu fico imaginando Pedro olhando pra ele e falando bem assim: você não vai deixar, né? Nós é brother, né? Você não vai deixar. Aí Jesus já manda no próximo versículo: mas eu tô intercedendo por ti. É, vai Então imagina, passar. tipo, ele nem fala bem assim, eu já aceitei, Pedro, você nem imagina, eu já deixei ele te arar, imagina, ele já pediu permissão, Jesus permitiu, Falou, tô só intercedendo aqui, não vai acontecer. aí ele Né? fala bem assim, ele permitiu e ele fala, não, mas eu tô intercedendo por ti, e ele continua, só que isso vai ser testemunho pros seus irmãos. Então eu acredito que tudo passa pela permissão de Deus primeiro, pra gente servir de testemunho. Então eu chorava com isso, eu chorava falando, nossa, tinha até aquela música lá, ela vai valer a pena. Eu escutava todo dia. Vai valer a pena, vai valer a pena. E eu chorava e falava, não, vai valer a pena. Porque quando o grande dia chegar até lá, isso aqui vai servir de testemunho. Como tá sendo hoje, agora, né? Sim, sim, No com caso. certeza. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que se identificam com isso, né, cara? Porque quando eu me converti é totalmente diferente, outra situação, mas
eu conheço, como pastor hoje, eu vejo muitos pais que às vezes quer penalizar o seu filho nessa situação. Às vezes o adolescente, o jovem gosta de ir para a igreja, o pai fala, você vai ficar de castigo sem ir para a igreja, né? Então a penalização eu acredito que poderia tirar outra coisa, né? Mas é o que você passou, né, cara? Então é um testemunho vivo aqui, né? Você passou por isso e permaneceu, né? Não, isso aí te forja mais ainda. Se a sua mente está centralizada, o seu espírito está centralizado em Deus, isso aí te forja mais ainda. Eu acredito que aquilo me fazia mais vivo, fez eu ter mais intimidade. Meu quarto falava, não posso ir, então tá bom, vou dormir não. Tava lá, ajoelhado, então ficava lá, orando, fazia minha vigília. Teve um dia que fui rebelde, pedi até perdão pra Deus, eu pulei a janela. Eu não podia ir pra vigília, eu lembro, minha mãe vai ver isso aí depois. Vai. Ela não sabe não, né? Não, eu pulei a janela, não podia, ela tinha proibido, eu pulei a janela do quarto, pulei o murinho de portão, uns 2 metros, né? Pulei, fui pra vigília começar à meia-noite. Nossa, era fogo. O negócio de vigília acaba 2 horas, acabou 6 horas. Aí era hoje a vigília começa 10, acaba meia-noite. Não, olha lá, 11h59, tá desligando o som já, mano. Não, é até triste, até triste. Mas nossa, era fogo demais. E o cafezinho da Dona Irene, nossa, era fogo demais. Aí foi até 6h30, eu falei, não, chega. Peguei o paninho, né? Nosso paninho típico, né, de sempre, essas coisas. Suei a cara, limpei tudo, arrumei a roupa. Voltei lá quando eu vi o portão aberto. Deus. Daí eu olho lá de esquina, acho que era minha mãe indo pra padaria, alguma coisa assim, deu pronto. Entrei pelo portão, pulei a janela, o quarto, ninguém tinha aberto a porta, que eu deixei o negocinho atrás da porta. Se alguém abrisse, né, ia empurrar o negocinho, eu vi que abriu, né? Então ainda tava lá. Tudo estratégico, mano, tudo estratégico. Cheguei, puxei a coberta e falei, não, vou tirar um descanso. Não deu 10 minutos. Minha mãe chegando, batendo na porta. Vamos arrumar a casa? Meu Deus! Nossa, mano. Aí eu lá, morto, cansado. Bora, dormiu demais, vamos. Nossa. Não, mas dormi nada. Aí foi difícil. Aí se soubesse, né? Nossa, velho, ali a gente levantou que nem doido. Eu comecei os olhos vermelhos e tudo mais. A gente fala, noite ruim de sono que teve, né? Cara, mas que massa, hein, cara? Que experiência boa, né, cara? Falando um negócio aí que é um alento, né? Hoje em dia, isso é as vigílias mesmo, cara. E a dificuldade, né, que o povo hoje já tem, né? Nossa, demais, cara. De ficar até 1 hora, 2 horas da manhã. 2 horas tá reclamando. Não, ficar... Aquela história, né? Se quiser fazer uma vigília até 6 horas, você pode fazer. Só que você vai ficar Todo mundo fala até isso. 2. Se você atiça alguém fala, vamos fazer até 6 horas, vamos. Aí eles falam bem assim, tá, boa sorte. Esse dia tem uns amigos meus que eles fizeram as vigílias, aí das 10 às 2. E todas as 2, foi uma semana numa igreja e outra semana em outra. E todas as 2, eles colocou eu pra encerrar. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. Você quer que eu encerre mesmo? 2 horas. Não, e hoje em dia é sério, dá 1 hora da manhã, 1h30, o povo não quer, né, cara? Doideira, né? Mudou demais, né? Não, o povo já não tá mais acostumado mais. Não tá mais tão apaixonado, né? Isso. Na verdade, eu até acredito nisso. Eu acredito que a gente tá numa geração apaixonada, mas não amante. Porque eu acho que quando você é amante, você quer ter mais tempo de relacionamento, né? Sim. Quando você é apaixonado, o tempo com a pessoa já basta, né? Você tá ali, passa um tempo, seja 1, 2, 3, 4 horas, eu só quero ver a pessoa. Mas agora, quando você é amante, não. Eu quero, igual, sei lá, marido, mulher, esposa, vocês são casados. Eu não sou ainda, mas sim. É aquela, eu já imagino a ser de futura já, né? Mas de você chegar e falar bem assim, não, fim de semana, não é sobre eu que desejar chegar e ver minha esposa. Eu querer tirar um fim de semana inteiro com ela. Eu ter tempo com ela, tempo de qualidade. Eu levar ela pra algum lugar, nós passar tempo junto. Nós tirar a madrugada conversando. Então, assim, quando se ama, você quer ter relacionamento. Quando se apaixona, você quer ter momentos. Sim. Então, é uma das coisas que eu mais prezo, na verdade, pros adolescentes que me acompanham, que tá junto comigo. Eu falo, tropa, para de ser apaixonados. Sejam amantes de Cristo. Se você quiser ser muito apaixonado, se você quiser apaixonar demais por Jesus, não será teu noivo, será teu crush, na linguagem de hoje só. Sim. Mas quando você quer ser amante, você se torna seu noivo, se torna seu relacionamento, se torna seu fechamento completo até que ele venha. Para quem acompanha o nosso podcast, nós temos os nossos colaboradores, patrocinadores que nos incentivam aqui. Eu quero falar para vocês da Manancial Mangueiras e Conexões.
Manancial Mangueiras é uma loja de mangueiras e conexões hidráulicas aqui no nosso estado de Goiás, localizado em Goiânia. Então você que está precisando de mangueiras e conexões hidráulicas, é lá na Manancial Mangueiras e Conexões, sempre vai ter alguém para te atender com material top de linha. E o telefone de lá é 3298-2131, 3298-2131. Então é só você ligar lá na Manancial que você vai ser bem atendido por um dos vendedores. Para você que está precisando de uma bateria do seu carro aí, atendimento online, atendimento 24 horas, o plantão na verdade 24 horas é na Noroeste Baterias. Então qualquer hora do dia ou da noite sempre estará com um plantão para te atender. Precisando é só você chamar no WhatsApp que é 629-8626-8272. Então precisou de uma bateria? Noroeste Baterias. Artesanato e personalização em resina epóxi você vai encontrar na Resina Colors. Lá você vai encontrar chaveiros, você vai encontrar canetas, porta-copos, porta-retrato, tudo em resina epóxi. E também a Resina Colors está com uma novidade. Eles também estão dando um curso para você se profissionalizar e ter sua renda extra. E você que nos acompanha aqui nos nossos canais, você vai ter um desconto especial com eles também. É só você falar, olha, eu sou inscrito e acompanho tanto o Encontro Esporte Clube ou o Encontro Cast. Então ela vai te dar um desconto especial. O telefone de lá é 62994709147. Você pode entrar em contato nesse WhatsApp que vai ter sempre alguém para te atender. Então pensando em Resina Colors. Você que é apaixonado em açaí, nós temos o melhor açaí do estado de Goiás para você. É o Açaí do Goiano. Fica localizado ali em Trindade, então você que é de Trindade e região, você pode fazer o seu pedido que eles irão levar para você. Com opção de 20 adicionais ainda, então você vai escolher o tamanho do seu copo e dentro desse tamanho do copo que você vai escolher, você pode escolher 20 adicionais. E lá eles também têm o cupuaçu. Cupuaçu é bom, hein? Então você que gosta de açaí e cupuaçu é o do Goiano. O telefone do açaí do Goiano é 62994158346. Pensou em açaí? É açaí do Goiano. Olha, eu tenho um recado muito importante para você. Nós temos um colaborador aqui muito especial no nosso Encontro Cast e no nosso Encontro Esporte Clube. É a Battery Carry. Battery Carry vai ajudar a prolongar a vida útil da sua bateria. A instalação é muito fácil, você mesmo consegue instalar. E eles também têm uma novidade aqui. Para você que acompanha o nosso canal, você vai ter esse desconto de 23%. E o cupom é esse. É só você colocar lá assim, Encontro Cash. Quando você for adquirir esse produto, então você vai ganhar 23% de desconto. E você que acompanha o nosso Encontro Esporte Clube, você vai colocar assim, Encontro 1010. Quando você for adquirir e inserir esse cupom de desconto, 23% de desconto para você. E também a novidade da Battery Carry é, você pode ser um revendedor da marca. Então, que tal ter uma renda extra? É só você entrar em contato pelo 62994825125. Eles vão explicar para você detalhadamente como é o produto e como você pode ter essa renda extra também. Então, querendo dar vida longa para a sua bateria, é na Battery Carry. A Ucton Designs é mais um dos nossos colaboradores aqui dos nossos encontros. Então, você que está precisando aí de arte final para sua empresa, você que quer construir o seu site do zero, você que quer fazer o tráfego pago da sua empresa, você vai encontrar na Ucton Designs. O telefone deles são 62991535397. Olha, tem profissionais de excelência para te atender a sua empresa e a sua loja. Então é só procurar a Ucton Designs. Pensando em dar um talento aí, cabelo, barba, você que quer fazer um relaxamento, luzes progressivas, sobrancelha em design, é na Castro Barbearia. Lá você vai encontrar os melhores barbeiros aqui da nossa região noroeste de Goiânia. Castro Barbearia fica localizado aqui no Jardim Colorado, na Avenida Contorno. Não tem erro, é a avenida principal aqui do Jardim Colorado. Então, o telefone deles para você agendar o seu corte,
design, o que você quiser fazer no seu cabelo e barba. O telefone é 62984992162. Você pode chamar eles no WhatsApp, que sempre vai ter um profissional para te atender. Amém. Você falando essa questão aí, quando você descobriu assim que você ia ser um pregador da palavra? Quando eu descobri, eu acho que quando parou de vir a tantas lutas, sabe? Era tantas coisas, tanto testemunho. Na verdade, a chave maior foi quando eu recebi o meu chamado, né? Deus que falou no meu coração, né? Hoje em dia tem muitas igrejas, né? Apostólicas, né? Proféticas. Mas eu recebi um chamado apostólico missionário. E nisso eu não queria ser missionário, eu queria ser pastor, né? Eu já tava cuidando dos meninos, ajudando, aconselhando. Só que quando veio essa mensagem para ir para São Paulo, eu falei, não, pronto. Eu vou começar a pregar, eu vou começar a ensinar. Porque até aqui Deus tem me ensinado, até aqui Deus tem me estruturado, Deus tem me conduzido. Só que até quando eu tava já na Assembleia, eu ministrava até uma casa ou outra. Só que eu acho que é algo meio que automático, a gente entende através das nossas dores. Você fala bem assim, eu não sofri isso aqui à toa. Eu não passei isso aqui à toa. Não, capaz que Deus fez eu passar por isso aqui à toa. Eu tenho que passar. Eu tenho que mostrar exatamente o chaveiro que tá dizendo. Essa dor que eu vivi, ela serve para uma cura. Ela serve por um motivo. Me forjou, eu tenho que entregar. Eu recebi, eu tenho que entregar. O que eu tenho para entregar? Se eu vou ter minhas dores para entregar ou se eu vou ter uma cura para entregar. Então acho que foi aí que eu comecei a entender que eu devo pregar o evangelho. Que eu devo anunciar as palavras. Porque se eu fui escolhido para viver tudo isso, é porque outras pessoas se absteram dessa situação. Mas talvez elas vão viver situações similares que eu consegui passar. E eu preciso ajudar elas. Quantas situações de paternidade que pais abandonaram começou a surgir depois disso? Demais, demais. Na verdade já surgiu há muito tempo, mas começou a ser revelado. Eu lembro que os bullying parou no colégio quando várias pessoas vinham chegar e falar, eu também não tenho pai, também não tenho pai, também. Então assim... Se identificavam ali já, né? Demais. Pessoas viciadas com droga. Eu nunca fui viciado, eu usava ali no meio da galera. Então assim, curtindo o momento com eles. Nunca fui viciado. Pessoas com problema de paternidade, problema dentro de casa, primeiros cristãos... como sair de casa. Então essas coisas aconteceram, acho que comigo, para mim ser testemunho para essas pessoas, né? Eu acredito muito nisso. E desde aí é uma árvore que cresce e você vê um fruto, você fala, não, já tá maduro. Você comenta uma questão aqui a respeito de escrever. Para escrever você tem que ler, né? Tem. Você gosta? Não, falar pro senhor, eu gosto demais, eu gosto de ler. Mas de escrever, não, isso aqui é coisa de Deus mesmo. Eu odeio português. Nossa, eu odeio. A minha irmã é formada em jornalismo, ela faz toda a correção ortográfica, tudo mais dos livros. Mas eu odeio, nossa, odeio demais. Tipo assim, até então eu me formei em Curitiba, o ensino médio com cursos de energia renovável. É matemática pura. Sim. Não, eu amo matemática. Sim. Só que quando eu tava em São Paulo, eu já tava pregando, eu falei, Deus, o sonho do Tony é deixar um legado. Meu sonho é deixar um legado, seja para meus filhos, seja a próxima geração, seja o que for. Eu falo, Deus, o dia da manhã pode chegar muito breve. O meu dia, o Senhor pode voltar para mim a qualquer momento. Então, assim, o que eu vou deixar? Qual vai ser meu registro? Qual vai ser meu legado? Porque se eu tô aqui para ficar à toa, por favor, me leva já então. Eu tô à toa agora. Me leva agora. Aí Deus me deu um nome primeiro. Primeiro me deu um nome, fez eu lembrar da essência de Adão. Queimando a cara com Deus fala sobre isso. Fala sobre Como é o nome do seu livro? Queimando a cara com Deus. Queimando a cara com Deus. O primeiro. Fala sobre imagem e semelhança. E às vezes nós estamos sendo apenas imagem, esquecendo de ser semelhante a Deus. Então a imagem refere o rosto, fisionomia, a cara. Fala queimando a cara com Deus. Queima um pouco essa base de imagem, seja mais semelhante a Ele. Ensina sobre isso. Sim. Então eu lembro que ele deu isso aí, falou sobre essência. Daí eu falei, bora, você tem que escrever, Deus. Escrever, Deus? Sério mesmo? Então bora. Eu nem tinha notebook. Eu ia usar o dos amigos, comecei com um amigo, aí eu viajar pra Brasília na casa de um amigo meu. Tem notebook? Tem computador? Tem. Já cadastrava o meu sistema lá. E foi assim. Ia na casa, ficar na casa de um pastor, antes de dormir, na hora de dormir o pastor, boa noite. Pastor, você tem notebook aí? Tem. Então bora. Foi assim que foi. Eu fiz o lançamento, a escritura, tudo desse jeito. Fiz lá, mandei pro meu irmão. Você demorou quanto tempo pra escrever? Esse primeiro, que eu não tinha material próprio meu, sempre foi picadinho um pouquinho de cada um. Demorou uns 3, 4 meses esse primeiro. Não é muito longo. Não, mas também não é muito longo. É 100 páginas, né? Não bom. Demorou esse.
Foi só em e-book. Só em e-book. Foi só em e-book. Ele tá em formato de livro. Ok. Eu vou fazer agora, quando eu lançar o terceiro, esses dois, que é o Queimando a Cara com Deus, o outro é Deus Fora da Lei, eu vou lançar os dois como um combo junto, né? E esse outro Show. separado daí. Seus e-books, como o pessoal faz pra encontrar isso? Pra comprar? Lá no meu Instagram mesmo. Instagram? Direto no Instagram mesmo lá. Aí lá tem um link que a pessoa já vai direto pra lá. Tem, O pessoal tem procurado? já vai direcionado. Tem nós demais. Eu lembro que quando eu vendi o primeiro foi, eu testei Deus, o primeiro. Porque era pra mim ir pro retiro aqui de Goiânia, eu tava lá em Minas Gerais, ministrando lá. Aí eu testando Deus, eu não queria ir pro retiro, né? Eu tinha algumas adversidades que algumas pessoas de lá de dentro mesmo, as questões aí. Aí eu falei, não, vou ir lá, a Torá tá falando, eu vou perder a bênção. Eu vou perder a bênção lá, não vai dar certo. Esse pessoal que vocês conhecem é da internet só, né? Isso. Pessoalmente não, mas já vai criando um ranço. Não, já tinha, não, de comunicação. Eu tive uma amizade com certos fulano, aí frustraram com alguns. Não vou falar aqui, senão a pessoa-chave dessa conversa vai ficar brava comigo depois, que hoje eu tenho um relacionamento com ela. Mas assim, aí eu falei, não, quero pra lá não. Quero pra lá não. E eu cismei com Deus. Só que Deus queria que eu fosse. Dei até um cara aleatório de São Paulo, amigo meu, falou bem assim, nem influência. Cara, Deus mandou te dar meu dízimo aí por 3 meses. Dava o valor do retiro. Eu falei, não, brincadeira. Deu brincadeira. Vou ter que ir estranho. Não, eu fui rebelde. Eu gastei o valor, mano. Gastou? Eu gastei. Não prestei, não. Eu fui rebelde, eu gastei. Falei, eu não vou de jeito nenhum. Aí passou o tempo, viajei, fui pra um lado, fui pra outra. Quando eu cheguei em Minas Gerais, estava próximo do retiro. Sonhei com o retiro, tive um sonho. Contei pra uma fulana que eu tava conversando na época. Aí ela, nossa, faz sentido esse sonho. Ela me contou umas coisas que o Guilherme já tava organizando. E fez todo sentido. Eu falei, eita Deus. Aí eu falei com o pai, pai, é mesmo pra ir? Vou lançar o e-book quinta-feira. Tinha que pagar até domingo o retiro. Quinta-feira, pagar o retiro e a passagem. Aí bora, Deus, fazer o seguinte, eu vou provar mais ainda. Eu não vou botar preço. Eu vou ofertar. E a pessoa vai ofertar o que desejar. E foi assim. E no começo, parecia que eu ficava feliz com pouco. Falava, não, eu tô sendo muito bíblico, né? Sendo feliz com um pouco demais. Tinha gente que me ofertava R$2, eu divulguei assim, chama no direct. Alguns ali, a gente faz o marketing, né? Quem aqui já gosta de ler livro por digital, mandava um direct pra essa pessoa. Tamo aqui, vou estar ofertando livro pra você me oferta com valor. Aí, uns ofertavam R$2, 3, 50 centavos, R$4. Aí vimos mais ousado. 50 centavos é sacanagem, né, velho? Acho que o cara fazia só pra sacanear. Não, tinha um que deu 33 centavos. Não, esse é Aí ele mandou até print da conta dele, falando, não, só tem 33. Vem, irmão, vem. Não vai bater o valor mesmo? Vem. Aí vi uns ousados, 200, 300, 100, 150, deu brincadeira. Aí eu vi só o Pix, assim, desliguei o dados móveis, voltei, esperei, apaguei, liguei os dados móveis até sábado. Já tinha vendido mais de 300 livros. Foi mais de 300 e-book, assim, direto, só pelo Instagram ali. Não tinha nem divulgado ainda. A do peixe foi mais ou menos isso. Aí eu, brincadeira, pai. Deu brincadeira. Aí estourou e pegou o valor. Eu fui lá e paguei. Deu tudo certo. E olha que doideira. Foi ter ido lá pro retiro. Teve um pastor hoje, o Davi Passamani. Ele foi ministrar lá. E eu nem conhecia a história, nem conhecia sobre ele. Eu só lembro que todo mundo foi lá na frente chorar, se ajoelhar. E eu, show de bola, curando as feridas deles, né? Eu já tava ação, né? Falava, não. Tô tranquilo aqui, né? Eu vim aqui pra interceder. Deus me trouxe pra interceder e fazer conexão. Pra mim foi isso. Fui lá, levantei as mãos, comecei a orar, comecei a interceder pelo povo. Aí eu com as mãos erguidas, fechei. Quando eu fui ver, ele me abraçou. Então vem cá, pastor. Comecei a abraçar ele. Ele me deu 2 palavras, né? Família e vinho novo. Só isso. Falou, Deus tá te dando uma família e um vinho novo. E aquilo ficou na minha cabeça até o final do retiro. A gente saiu do retiro, foi fazer uma tour. Eu não sei qual igreja que era, mas ela tinha 2 andares. E acabou a tour, eu fui lá no 2º andar, tava com dor de cabeça. E eu olhei pra um telão assim e falei, Deus, ok, vamos lá, vamos desvendar esse enigma que tá na minha cabeça. O Senhor falou família, o Senhor falou um vinho novo. Onde eu vou viver um vinho novo? E pra isso eu vou ter que quebrar esse odre velho que eu sou, né? Então onde eu vou ser quebrado? E aonde vai ser minha família, então? Minha raiz. Eu olhei pro telão assim, eu pensando em São Paulo, olhando pra Goiânia, né?
São Paulo não. Não quero nunca mais voltar em São Paulo. São Paulo não gostei do ambiente. Já tinha ido pro Rio não. Brasília, Minas, Curitiba. Não senti nada. Olhei pro telão de Goiânia, vendo a cidade inteira pensando aonde vai ser, Deus, na minha frente. Aí Deus falou só uma palavra pra mim. Foi suficiente pra ir pra casa e pegar as coisas. Bem-vindo. Foi a única palavra que ficou no meu espírito, foi bem-vindo. Tô em casa. Aí eu pronto. É sério, Deus? Sério. Falou bem-vindo. Até, inclusive, faz parte dessa história a mãe da Edra, que vieram aqui. Isso faz parte dessa história, que eu tava na casa deles nesse tempo. E nisso, a mãe da Edra me ofereceu o apartamento dela, que ela tinha um apartamento que tava com o irmão, pra mim morar. Quando eu comentei sobre isso, vem pra... Não, nem tinha comentado, vem pra cá, quando você quiser, se quiser morar. Eu falei, Deus tá me dando uma casa. Falei, pronto, é lá mesmo. Até que eu fiquei com o quê? Uma palavra e já uma resposta. Já tinha resposta de igreja, resposta de local. No finalzinho, faltando 3 dias pra eu viajar, tinha comprado a passagem. Ela me vem e fala que não dá mais pra ir pro apartamento. Parece que o irmão dela começou a namorar, casar, e eu... E aí, Deus? Passagem comprada, bem-vindo. Você tá fazendo prova? Não é possível. Agora mudou o papel. Você tá fazendo prova pra ver se eu sou fiel ou não. Papel, né? Não, sacanagem. Aí eu tava conversando com um amigo meu que tava desenhando a logo da minha marca. Daí eu tava conversando com ele. Deus, de onde você é, cara? Daí eu olhei, sou de Goiânia. Deu sério, mano. Pô, eu tava vindo pra morar aí. A passagem até comprada, acho que eu só vou visitar e voltar. Dele, você morar e não deu certo? Não deu certo. Ele falou, mano, faz 4 dias que a minha avó tá alugando a casa dela, do lado da casa dela, mano. É 3 tals, é quarto simples. Deu quanto? X. Deu pronto, tira a plaquinha daí. Quem sabia eu que era Aparecida, lá no final, lá de Goiânia. Eu só tinha que ir, eu só tinha que cumprir. Eu falei, bora, vamos. Cheguei em Goiânia e falei, nossa, terra. E o que confirmou que aquela era a casa é que eu tenho um clichêzão assim com Deus, com a natureza. Era a única casa da rua que tinha jardim. Aí eu falei, mentira, pai. Curitiba é muito florido, é muito mato, essas coisas. Eu cheguei em Goiânia, eu via pelo ônibus assim, nada mal com Goiânia. Mas eu via pelo ônibus assim, os matos queimados. Eu falava, não, mentira, esse povo aqui. Calor. Eu cheguei em agosto, final de agosto, calor. O diabo. Fresco. Nossa. Quase 40 graus de sensação térmica, misericórdia, vendo mato sendo queimado, o povo destruindo os bagulho, jogando lixo no chão na minha frente. E a gente tem repúdio disso no sul, né? Jogando lixo no chão deu mentira. Então tão brincando, eu só me trouxe pra cá, não gosto do calor, não gosto de lixo, não gosto disso. Aí eu vejo a casa cheia, mais de 7 flores diferentes lá, um jardinzão bonito na frente que a senhorinha cuidava. Aí eu falei, meu Deus, pai, é a resposta, eu vou ficar quietinho então. E tudo está acontecendo até aqui foi através de uma resposta. Então imagine, eu fico pensando às vezes, imagine se eu tivesse negado e não ter ido pro retiro. Olha como Deus conecta as coisas, né? É uma palavra, é ter dado um livro, sim, ter viajado para outro ambiente, tentado negar a Deus, mas o chamado não é negado, o propósito não é negado, o propósito continua sempre ativo. E quando você tem a força de vontade para você aceitar ele faz um jeito para que isso tudo se mova, para que a vontade dele se cumpra. E como é que foi o retiro para você? Nossa. A experiência foi boa. Foi boa, assim, no requisito de as conexões que eu fiz lá dentro. Tem muita gente, tem a Aninha, considerada minha filha, de lá, a Júlia. A Júlia mora aqui em Goiânia, inclusive, a influencer cristã criança, né? Tem 13 anos. E me se tornaram filhas. Fraternidade, elas vinham correndo. Papai, eu me batizei. O Espírito Santo falou comigo, eu tô falando em línguas, olha aqui. Ela tentava enrolar a língua e dava tudo errado. É isso aí, filho. E tudo felizão. Aí vinham outras pessoas. Foi tremendo, né? Foi através de uma pessoa de lá que me apresentou a igreja que eu estou hoje, onde eu sou uma estrutura até de referência para algumas pessoas ali dentro, né? Para alguns jovens hoje em dia. Então, assim, foi um ponto de conexão de Deus. Não uma conexão de network. Foi um ponto onde que eu precisei estar lá, não é só o retiro, é o ambiente. Eu precisei estar naquele ambiente exato para se conectar com as pessoas exatas e caminho exato. E aqui, você falou assim, não quero ver lá, você vê lá? Nossa, imagine. Não vi. Eu não vi, cara. Não foram. Você acredita? Não foi nenhum deles. Ninguém. Eu falei, Deus, o Senhor preparou tudo. O Senhor preparou tudo perfeito.
Só a pessoa-chave, tinha a pessoa-chave, que é uma pessoa que eu cheguei a ter uma certa relação, que é de lá. Ela estava lá, ficou só até metade do retiro, pelas as questões que aconteceu. E ela tava lá, tava meio que num canto, ela veio, você não tá falando comigo? Daí eu falei, não, só pra evitar confusão. Tipo, era a única pessoa que tinha probabilidade de alguma coisa acontecer, de confusão, ou alguma faladeira. Mas a gente tava tranquilo. Mas as outras pessoas, falei, Deus do céu, fez toda a estrutura de ambiente. Porque se tivesse lá, vai que eu perdia bens. Você tava falando pra mim aqui, uma coisa que eu tava pensando. E como é que é essa questão de ministrar nas outras igrejas? Você fica só em Goiânia hoje ou você vai para outros lugares também? Ah, sim. Hoje, atualmente, eu não divulguei nada de agenda. Eu literalmente coloquei na mão de Deus, falei, pai, porque antigamente tinha essa divulgação de agenda, fazia agenda, quando eu tava em São Paulo era o Brasil todo, fora, fazia convite fora, vou pegar os passaportes essa semana, inclusive. Só que quando eu cheguei aqui em Goiânia, Deus deu essa palavra sobre família, raiz, e para você ter um vinho novo, você tem que quebrar o odre velho. Então, Deus tem me moldado muito, muito. Então eu falei, Deus, se o Senhor quiser que eu ministre em algum lugar, ministre em alguma igreja, faça literalmente sua vontade, toque no coração de pastores e até me chamarem e falaram. Aconteceu já que pessoas mandaram mensagem, falaram, pode ministrar? Peguei a bênção com o meu apóstolo, ok, então eu vou. Então, mas para divulgar em si, eu não fiz isso ainda. E eu acredito não fazer até então. Porque Deus tem trabalhado muito essa questão família comigo. Família é convívio, é relacionamento, é ambiente. Mas assim, eu tô 100% à disponibilidade do que Deus tocar. Fião, agenda lá no Rio, agenda lá fora, Estados Unidos. E aí, pai, tá certo? Tá certo. Então bora, então, pai. E como é que tá sendo o seu... Porque assim, você era missionário, né? Então você ficava viajando muito. Como é que tá sendo esse tempo? Nossa, diferente, né? é diferente demais. É diferente demais. Só que foi necessário. Porque que acontece? Por eu ter nascido muito sozinho em si, eu aprendi a viver na solitude. E eu gostei dessa solitude. Acho que o pior perigo da solitude é você sentir a fé, gostar de estar sozinho. Eu gostei, era eu e Deus. Você falando esse negócio, só pra te interromper, só pra você me falar um pouquinho. Um dia, um cara foi onde que eu trabalho e falou assim, cara, casar pra quê, moço? É bom demais ser sozinho, mano. Cara, eu achei que lá uma loucura, velho. Eu não falei nada pra ele, lógico que eu não repreendi ele, né? Só fiquei olhando e falei, cara, como é que um ser humano pode pensar uma coisa dessa? Você pensava assim também? Eu cheguei a pensar já isso. Eu cheguei a pensar. Quem não quer casar? Mas até então, por exemplo, quando você acaba gostando da solitude, não é gostar da solitude em si. Deixa eu explicar, acho que de uma maneira até pra galera entender. É você saber conviver com você mesmo. É saber ter um relacionamento com você e isso abrange você ter um relacionamento com Deus. Só que te dá muitas brechas às vezes. Vamos supor, eu tive uma recaída onde eu tava escrevendo o segundo livro, tomava muito energético. Te dá brecha de ansiedade. Na solitude, pode ser transformado em solidão. Aí te dá o desespero, né? Espiritual, na tua alma. Então, assim, mas assim, eu falo hoje, Tony, eu aprendi tanto conviver comigo como conviver com Deus, porque eu acredito que se Deus chegar pra mim e falar bem assim, fião, não vai casar, não vai namorar, viver do reino, evangelho, não bate nenhum desespero em mim. Não bate nada, porque... E às vezes as pessoas falam, porque ele é crente. Não, porque eu aprendi a viver só. Aprendi a ter esse relacionamento só. Eu ia até fazer essa pergunta pra você porque você é um cara novo, né? Um cara bonitão. E como é que é essa questão aí, cara? O assédio tem? Acontece. Como é que você lidar com isso aí? Não é dar risada. Tipo assim, tem algumas coisas que a gente, tipo assim, não tem que fazer, sabe? A gente dá risada. Porque... Eu acredito, as pessoas, meus amigos, eu vou discutir com eles, porque tudo quer casar, né? Meus amigos tudo afobado. Aí quando eu vou discutir, eu falo bem assim, não, você tem que esperar, que Deus, eu falo que Deus prepara, daí tem uns que falam que Deus não prepara, né? Você tem que tomar atitude, ir atrás, sair pescando, até achar o anzol certinho lá. Não. Pô, a maioria chega pra mim e fala, não, você tem que tomar atitude, não deu certo essa varoa. Você vai tentando ou não? Você tá brincando? O cara mandou uma mensagem pra mim hoje, um jovem, né? Ele mandou assim, né? O jovem procurando uma companheira, né? Aí cantando aquela música. Eu não procuro por coroa. Ai, mano. Ai, cara do céu. Se ficar muito tempo solteiro, vai pegar a coroa. A única opção que vai ter vai ser essa, né? Mas aí você
Não procura por corona nem por nome. Nem coroa, nem Jó. Mano, eu não procuro. Assim, é que acho que é assim, pastor. Eu acredito. Eu nem sou casado, igual o Paulo, né? Não era casado, mas tipo assim, eu não tenho relacionamento, só que eu acredito que quando vem a esposa ao seu lado, acho que se sou casado, o senhor entende mais que eu que isso. A pessoa ao seu lado é teu complemento, né? Então, como as pessoas dizem, como é submissa. As pessoas falam que submisso é sobre a missão, né? Então, se é sobre a missão, quer dizer que os dois têm uma missão junto. Então, na metáfora, é você pensar que eu tenho uma missão, ela tem a missão dela na vida que ela está vivendo agora. Quando essa minha missão chegar a elevar esse nível, Deus elevar o nível da minha missão, elevar o cargo, se torna, no sentido dela se tornar meu complemento, para nós dois estar sob a missão. Então, eu acredito que a missão que Deus deu hoje ainda para mim, no momento, é para mim ainda. Eu ainda acredito nisso. Quando chegar ao ponto que a minha missão não é talvez suportável apenas para mim e eu necessito de uma companheira para estar ao meu lado, Deus vai colocar. Então acho que a única coisa que não faz eu bater esse desespero é eu falar, uai. E quando vier, acho que talvez bate desespero quando vier. Eu falo, a missão aumentou. A carga agora tá maior, porque se ela chegou agora quer dizer que a prova vai ser doida agora, nós dois juntos. Mas então eu acredito nisso. Então não me bate um desespero, só que eu sou jovem, sou homem. A gente, não vou falar, não, você é santo. Não, aí você olha assim e fala, ei, varoa. Bonita. Benção demais. É o Pablo Bueno, é benção. É benção, né? Você olha assim e fala, bom demais. Só que tem a resposta da sua alma, que tá correspondendo com a sua carne. Você olha e fala, da hora, legal. Mas tem a resposta do seu espírito, que se você não tiver focado, só focado no teu sentimento, você cai. Se você não tiver focado no seu espírito, você não vai escutar. E às vezes eu muitas vezes escuto isso. Eu tinha uma varoa, tem uma varoa, pastor. Até compartilhar com vocês uma intimidade. Tem uma varoa, ela até foi no retiro, inclusive. Ela mora no Nordeste. Benção demais. Nossa, aquele coisa de cartinha pra Deus, não faço mais não. Não faço mais não. Porque, Deus sacaneou comigo. Não, eu compartilhar com vocês. Eu escrevi assim, eu mando um e-mail só pra mim, né? E-mail, programa pra mim, ao nível da solitude. Eu escrevo, e aí, Tony, como você tá daqui 2 anos? Aí chega pra mim 2 anos, eu me surpreendo. Eu tava lendo isso hoje. E isso é sensacional. Você vê como Deus mudou. Aí tem essa varoa, e eu detalhei. Deus, tamanho X. Cor de mel. Assim, eu fui detalhando. Cabelo, quero o X ondular, umas mechinhas. Eu fui detalhando, e tá bom, e caráter, filho, quero assim, cantora, comecei soltando ali os faíscas com Deus. Chegou essa varoa. Primeiro eu conheci no retiro ela tava namorando. Nunca imaginei nada naquela hora. Mas daí já passou mais de um ano do retiro, né? Ela terminou logo depois que saiu. E passou uns 3 meses, me chamou, nós começamos a fazer amizade, conversar, e fluiu essa amizade. Aí agora, recentemente... Então a varoa sabe quem que é a varoa, né? Ela sabe quem é ela, né? Ela sabe, porque você vai entender o que ela sabe. Ela tá brava demais comigo. Olha o que eu fiz. Recentemente, faz uns 2 ou 3 meses, ela tava chamando, conversando, eu brinquei. Tem uns jovens da minha igreja que me chamam de pai, de benção, quase de verdade já. Aí eu cheguei, eu tava em chamada com ela, não participei da reunião do retiro, eu vi que ela participou, liguei pra ela, e aí, como que foi, Eu tava muito com sono, doidinho. Aí cheguei, a menina apareceu, e aí, pai, benção? E aí, vem ver meus filhos. Eu brinquei com ela aqui, ó. Brinquei com eles, né? Vem ver a mãe de vocês. Pra quê? Mas brinquei. Aí os meninos brincaram, eles zoam também. Só que ela levou pro sentimental, porque depois ela me manda uma mensagem. Diz que ela vai ficar brava que eu vou contar, não dá nada. Ela me manda, não tô falando nada. Ninguém sabe, não é você. Quem é você? Aí eu cheguei, aí ela soltou e falou bem assim, estourando por ti faz uns dias, desde as 3 da manhã. E mandou o print às 3 horas da manhã, ela orando por tal fulano. Já tava orando por mim faz um tempo, deu meu pai. Aquilo acelerou o coração. Aí depois eu fui conversar com Deus, eu lembro até hoje, tava na casa de um amigo meu, aqui de Goiânia. Falei, cadê teu violão? Dizem Provérbios que Deus se sente encantado com as cordas, então eu falei, vou chamar a atenção dele. Fui lá pro fundo da casa, comecei a tocar uns violões ali, tudo mal ganhado. Nisso, e aí, pai? Varoa, tamanho tal, cor tal, cabelo tal, jeito tal, e me quer.
Pô, esse foi mais surpreendente. Eu falei, Deus, e ela me quer, pai. Do meu jeitinho. E aí eu tocando. Nossa, ali tudo feliz. Pô, eu falei, Deus, será que é da minha carne? Até porque veio uma resposta tão rápida. Mas tão rápida. Ele simplesmente, eu senti assim no meu espírito falando assim, não faz parte do seu propósito. Nossa, que maravilha. Aí tacou o balde. Nossa. Eu tinha uma piscina do meu lado. Eu quase coloquei o violão do lado e falei, não, Deus, o senhor tacou essa piscina inteira. O que eu fiz? Eu voltei pras mensagens, tava lá no vácuo lá. Ah, onde você tava? Tal. Aí o seguinte, não, secão, não faz parte do meu propósito. Soltei pra ela. Ela, o quê? Não sei o quê, você acha que eu tô aqui e tal, conversando contigo? Deu, Não, mas vamos ser amigos, porque vai que... Vai que Deus não é agora, vai que eu só escutei no propósito, faltou a vírgula agora, né? Não sei. Falei, não, vamos ser amigos, vamos estar conversando, ser amigo aqui, de boa, parceiro, gente boa, porque vai que daqui 10 anos aí, agora faz. Aí já vou cantar as coroas já. Não coroa. Né? Mas ela ficou de boa depois? Amigo, acabou. Não, Né? depois, não, só amizade. Passou, já faz 3 meses, passou 2, né? Aí hoje, né, conversa tranquilo, conversa de boa, faz chamada, tá tranquilo, ela entende, eu expresso, brigo com ela algumas coisas. Então, assim, hoje tá tranquilo. Então, algumas coisas que me confirmam, às vezes, eu entender que, imagina, Deus falou, não faz parte do seu propósito. Quer dizer que o propósito que eu tô vivendo agora, a missão que eu tô vivendo agora, é pro Tony estruturar. Né? É pro Tony talvez se tornar um noivo decente, é o Tony se tornar uma pessoa decente, guardar meu coração. É o que fala até lá em Salmos, né? Que os jovens dedicam para a casa do Senhor. Oh, isso é maravilhoso. Você tá ali dedicado, você tá apaixonado, você tá chorando, e quando chegar uma pessoa ao seu lado, só vai chorar contigo. Só que eu acredito que a gente tá, às vezes, desesperado nessa área. Estamos tão desesperados que a gente esquece de cuidar da casa do Senhor, esquece o propósito, esquece da missão. A missão continua a mesma. Aí as pessoas pensam, não, mas já tô solteiro aqui faz 30 anos. E faz 30 anos que você tá deixando a missão ser a mesma. Porque você tá buscando a varoa, a coroa, sei lá. Mas você tá 30 anos deixando a sua missão ser a mesma. Cara, isso aí é muito benção, cara. De verdade mesmo. Porque o que o jovem hoje em dia ele procura... Eu sempre falo pra quem que é jovem, cara. Porque assim, o meu relacionamento no começo... Agora faz 17 anos que eu tô com a minha esposa. 17. Mas eu falo algo. Começou muito difícil, cara. Por quê? Porque a gente não ouviu a voz de Deus. Eu tenho a certeza e a plena convicção que a minha esposa é a mulher que Deus escolheu pra mim. Só que a gente poderia ter evitado, é o que você falou, né, cara? Quando você entra em algo sem missão, sem entender algumas coisas, é sofrer demais, né? Demais. Então, o que eu sempre falo, jovem pensa numa coisa, que ele pensa que o relacionamento é só sexo. Então, todo mundo vai pra um lado que eles pensam que, cara, eu tenho que casar pra mim fazer... E não é assim, cara. Tudo desesperado demais. É muito Vai raso. ser o contrário até. É muito raso. Não, sabe o que acontece? Porque quando você entra dentro de um relacionamento, tô falando de relacionamento saudável, né? Quando você entra dentro de um relacionamento saudável, e isso aqui eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó, que não é quantidade. É a qualidade. Sim. É o que você falou um negócio aí, cara, é o tempo que você fica com a sua esposa. É o tempo que vocês se conhecem, que vocês se conversam, que vocês estão juntos, vocês compartilham os momentos de sofrimento, os momentos de alegria. Isso é o relacionamento melhor que tem. Claro que o sexo faz parte do pacote, né? Mas todo mundo que vai entrar num relacionamento pra ter só isso, cara, Sim. já era. Ele tá perdido, né? E hoje em dia nós vemos nas igrejas, tanto divórcio que acontece, né? Porque a pessoa ela entra num relacionamento somente com esse propósito. Aí chega lá... A gente encontra pastores e motivando por cima. Não, você chegou na idade. Não é chegou na idade. Você alcançou um nível de maturidade com Deus. Eu sou um cara bem radical com as coisas, cara. Eu sempre falo, eu não escolho mulher pra ninguém. Eu não escolho marido de ninguém. Cara, quem tem que fazer escolher é a pessoa. Né? Ela tem que ouvir a voz de Deus e, cara, é lógico que eu como pastor, eu posso aconselhar. Sim. Às vezes eu tô identificando algo que a pessoa não tá identificando. Eu posso até falar, mas eu também sei, como pastor, que quando a pessoa ela inclina o nariz pra um lado, irmão, pra ela voltar, é só Jesus mesmo, mano. Entendeu? Só. É difícil demais. Então eu acho assim que é louvável, cara, sua atitude assim, cara, das experiências, falando sobre, é louvável pela sua atitude, né, experiência com o Senhor, e que Deus continue te guardando assim, cara, com esse coração aí, mano, que você vai longe mesmo, né, um cara diferente.
A galera que você cuida mais é a galera jovem mesmo, né? Mais os adolescentão mesmo. Na verdade, é o chamado. Agora, esse tempo, é o chamado que Deus tá colocando na minha vida. Mas mais pra gerar laços com eles, né? Relacionamento com eles. Porque ao mesmo tempo, eles me moldam quanto eu moldo eles. E a gente vai se moldando juntos. Então, e aí imagina aí, você pega jovens que também tá tratando questões de relacionamento, tá entrando agora. Sim. Aí você dá um conselho ou outro. Então, isso me molda, né? Porque pra você dar algo, você tem que ser algo, né? Sim. Aí imagina, aí vem um jovem ali com um problema X. Como que você vai dar um conselho se você também tem um problema X com ele? Então a gente força no teu psicológico, não, eu preciso me moldar nessa área, Deus, eu Maravilha. preciso me estruturar nessa área, porque se eu não estiver preparado igual relacionamento, se eu estiver pecando, conversando com várias meninas, como que eu vou ter moral de aconselhar alguém? Ou minha palavra ter poder, né? Você é um cara que hoje é influencer, né? É o nome que eles dão para É. influencer cristão, né? Você já foi em igreja grande Yeah. e hoje você tá numa igreja pequena, que você me falou, né? É. E como que é isso? Ah, Tô te perguntando, sabe por quê? Porque tem muito jovem que fica deslumbrado com isso, né? Que todo mundo que vai entrar no... Um exemplo, tem um podcast aqui, então, porque eu quero ter um alcance de pessoas, né? Óbvio, né? Mas não é que eu fico deslumbrado com isso. Mas os jovens ficam. E como é que você lidar com isso daí? falar a verdade pro senhor. Acho que entra muito a questão que o senhor falou lá de qualidade e quantidade. Eu vim de uma igreja lá de Curitiba que, assim, batia 500, 1.000 membros, mais pra cima ainda, né? Era uma sede, teologia da sede, era muito grande. Só que aqui, bate ali o café da manhã, bate às vezes 250 membros, assim, lotando essa cadeira na rua, 250 membros. Só que falar pro senhor, eu acredito que não é só da qualidade, mas o propósito do ministério. Porque às vezes a gente tá buscando uma igreja tão grande, mas a gente não é abraçado como a gente deveria se abraçar nessa igreja grande. E não tô falando também para buscar em igrejas pequenas, às vezes eles vão tentar achar algo na igreja pequena que não vai achar. Mas buscar qual que é a raiz que querem te colocar. Eu acho que foi exatamente o que eu senti. Eu visitei Family Church, visitei a Sara Nossa Terra, visitei essas igrejas antes de eu ir nessa. Essa foi a última que eu visitei, inclusive. E eu senti a presença de Deus em todas elas. Tem amigo em cada uma delas. Falei, nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Eu até fiquei em dúvida. Falei, agora qual escolher? Porque agora todas essas aqui eu senti a presença de Deus. Então, quando eu cheguei nessa igreja Terra Santa, eu não ia, eu ia embora na terça-feira. No domingo eu ia embora pra Curitiba. Aí a menina insistiu. Deu, cara, mudei a passagem pra terça-feira. Só pra ir na igreja. Só pra ir lá e com... Porque tem um amigo meu também, que consideração que eu também tenho de filho. Ele chegou e falou, não, vamos. Eu, tá bom, então vamos, então. Mudei a passagem nossa, ele ia pra Curitiba comigo. Aí eu, bora. Nós fomos lá, a igreja não era já tão grande, mudou de local, mas não era tão grande. E só de pisar, comecei a chorar. Comecei a chorar demais. Então eu acredito que é onde você vai se sentir confortável em adorar a Deus. Porque a família, como se fosse tribo, um povo de Israel, né? É como você se sente tranquilo em adorar a Deus, é onde você sabe que vai ser abraçado, sabe que você vai ser compreendido, sabe que vai ser entendido. Tipo, às vezes você é o dedinho que tá faltando a mão ali. Porque cada igreja é uma partinhazinha do corpo, né? Às vezes você vai... Às vezes tem uns que vai ser com a unha encravada, que chega só pra dar dor de cabeça dentro da cabeça. Vai também, mas tem uns que vai ser ali, benção ali. Então eu acredito nisso, eu acredito que devemos, acho que se for pensar em focar em igreja, ver qual que você vai se sentir melhor para adorar a Deus, porque você ultrapassa a igreja para você louvar o nome dele, né? Acredito nisso. Amém, cara, amém. Pensa demais. Pra gente encerrar aqui, qual que é os projetos agora pra frente? Tem alguma coisa já desenhada? Tem desenhado. Deus me deu um sonho e me deu uma confirmação e de ir para Dallas, o CFNI, que é a universidade de teologia que tem lá no CFNI, no Texas. E os meus apóstolos são muito de envio. Eles são muito coração abertos. Então eles não são presos assim. Eles falam, não, que é isso? Eles te investem em você e te enviam. Falam, não, vai embora, vai. Viva o que Deus tem pra você. Eles são assim, é por isso que tem muito amor e laço lá dentro. Então assim, eles já perguntaram, você quer? Quer? Então vamos orar. Vamos orar porque nós vamos te enviar. Envio com uma carta, outra. Então assim, hoje o propósito é esse. Eu ia agora em agosto. Já não sei se vai dar 100% certo. Se dá certo, glória a Deus. Então vamos, bem dizer o nome dele. Ou se não, em dezembro. Então, em agosto ou em dezembro. Mas eu sei que vai ser lá. Porque eu recebi primeiro uma palavra.
eu queria ir para uma outra universidade lá no Havaí, porque quando eu comecei a pesquisar sobre as pessoas, às vezes as pessoas fazem igual o que eu fiz por muito tempo, eu anulo estudar. Eu anulei muito, falar, estudar teologia, estudar isso aqui, universidade, não, perco de tempo, tem que se aprofundar em Deus. Só que a gente vai ver a história de William Seymour, da Rua Azusa, o quanto ele estudou na faculdade. Até então que ele era o único negro da sala, ele estava com a cadeira no meio da sala, né? Vai ver a história de Evan Roberts, do País de Gales, que também recebeu a revelação numa faculdade de teologia. Eu falei, uai, quem sou eu? Quem sou eu para negar então, né? Então eu recebi isso e depois logo mais eu recebi uma palavra que seria lá. E eu vivi um tempo que eu estava nessa primeira casa, que era na Aparecida, que eu passei uma prova muito grande lá. Eu trabalho com... hoje eu tenho uma agência de marketing digital, mas eu trabalhei muito tempo como urgência, né? E o meu celular foi queimado, queimou meu celular, pegou fogo. Aí tinha um seu notebook, que eu ganhei, inclusive, aqui de alguém de Goiânia, que não me conhecia. Aleatório, uma história longa. E o notebook queimou o visor dele, queimou a bateria. E eu passei 3 dias fio sem contato, comunicação com ninguém, sem conseguir transferir chave Pix, então tava sem dinheiro. E essa prova bateu na minha cabeça e o aluguel atrasou. Meu Deus do céu, aluguel atrasando, contrato cancelando, sem conseguir trabalhar. E eu fui dormir, nesse dia eu dormi com a barriga roncando e eu sonhei. Eu tava pensando em mudança, tive um sonho que eu estava no louvor da minha igreja e uma pastora me chamava pra cima, pedia pra me tirar a guitarra. E nem tô no louvor, né? Mas amém, vou ter que entrar agora. Pediu pra eu tirar a guitarra. Nisso que ela pediu pra eu tirar a guitarra, olhou pra mim e falou bem assim, você vai se mudar mesmo, vai. Mas não vai ser pra outro lar, vai ser pra outro país, pra um país que precisam de você. E eu acordei pensando no nome Sefenai. Aí eu falei, nossa Deus, nossa, que loucura. E aquilo cravou no meu coração. Aí você pensa, não, mas tem que pagar mensalidade, tem que isso, tem que aquilo. E eu, bora, o que tem que fazer até meu alcance? E foi num dia bem de situação difícil, né? Foi. Que Deus falou, né? Aquilo deu uma paz, falou, tô tranquilo. E quem diria? Eu literalmente, a casa, eu não só o aluguel atrasou, como teve bem um incidente do meu pai, falecimento do meu pai, onde eu passei um pouco mal, eu passei triste, que eu já tinha perdoado ele, né? Então eu passei triste pelo falecimento dele. E eu fui posar na casa de um amigo meu, fiquei 4 dias na casa dele, e nisso a mulher achou que eu tinha saído de casa, e já alugou pra outra pessoa. E pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Onde Deus começa a fazer as conexões dele, faz a mágica, o impossível, ele faz toda a maravilha dele nesse exato momento. Me conectou com alguém que estava exatamente se mudando, precisava de alguém para se mudar, tinha um cantinho lá, precisava de alguém para ocupar aquele espaço. Falei, tô aqui, ué. Pronto, não precisa chamar ninguém não. Você tá falando que você tá compartilhando com o cara certo essa situação. Quando que eu posso ir? Então assim, tudo se linkou, ele falou, não, você fica aqui até Deus te enviar. Daí eu tô lá tranquilo, na bênção, até Deus me enviar. Amém. Então, esse é o próximo projeto. Tem o futuro livro que eu vou lançar, ele se chama Eu Sou o Tom, um turista novato. Ele é um livro que Deus deu o nome pra mim antes de eu sair de São Paulo. E hoje Deus tá me dando a oportunidade de escrever ele, porque ele permitiu eu escrever esse livro. Então, é sensacional, a grande história pra frente. Show de bola. Depois vai vir cá contar mais história, né? Se Deus quiser. Ixi, né? É muita história, né? É muito testemunho. Cara, mas obrigado mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que você continue tendo essas experiências com o Senhor aí cada vez mais. Quero te falar que eu saí daqui edificado, escutando a sua história. Amém. E para as pessoas te encontram onde? No Instagram mesmo. Instagram, Tony Fogaça. As pessoas encontram direto. @Tony Fogaça, _. Já tá lá, já acho. O primeiro já. É único, né? É único. Não tem outro. Ainda não. Ainda não. E assim, cara, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, amém, que os seus projetos, né, que você continue sendo direcionado por essa mão e por essa nuvem do Senhor aí, amém, em todas as áreas da sua vida. E as coroa não, né? Menos as coroas, tá ótimo. Vai viver já no tempo de Deus aí, cara. Brigadão, viu? Amém, que Deus te amém. abençoe. Quiser mandar um abraço pra alguém, fica à vontade. Amém. Não tenho nenhuma coroa pra mandar abraço. Mas só Deus abençoe vocês que estão assistindo, que vocês sejam edificados. Eu vi cada pessoa que já tinha passado aqui. Alguns são amigos meus íntimos, então eu acredito que é um ambiente santo. Amém. Porque foi colocado pessoas santas que eu conheço, amém, o coração delas. Amém. Tá lá o Marco é um... Então eu vou mandar um beijo pra ele, que certeza que ele vai acompanhar. Ele é um amigo íntimo meu. Então assim, eu acredito muito que isso aqui tem um propósito para edificar amém, muitas vidas. Amém, eu creio. Tem muito ainda a surgir, muito a ser gerado, muito
é só uma semente Amém. que vai germinar, Amém. né? Essa é a palavra, semente. Obrigado, viu? Obrigadão, cara. Deus te abençoe. Amém. Pessoal, vocês que acompanharam a gente até agora, que o Senhor abençoe vocês poderosamente. E até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço.